Por que Deus criou o inferno? Deus criou os céus e a terra e tudo era perfeito. Não havia pecado, tristeza ou sofrimento. À medida que a história da Bíblia se desenrola, nós começamos a entender a origem e o propósito do inferno. A queda de Lúcifer e seus anjos. Antes do início da história da humanidade, houve uma revolta no céu. Lúcifer, um dos anjos mais belos e poderosos de Deus, permitiu que o orgulho entrasse em seu coração. Ele desejou ser adorado como Deus. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. A revolta de Lúcifer resultou em sua expulsão do céu, juntamente com um terço dos anjos que o seguiam, como diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O inferno não foi criado para os humanos. Originalmente foi concebido como um local de punição para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O Criador concedeu aos seres humanos o poder de escolha, permitindo que Adão e Eva decidissem entre obedecer ou desobedecer. Infelizmente optaram pelo pecado, resultando em uma separação de Deus. Com o passar do tempo, essa divisão entre a humanidade e o Senhor se intensificou, e o pecado se tornou uma questão persistente. Dessa forma, o inferno se apresenta como uma consequência para aqueles que rejeitam o amor e a graça de Deus, optando por viver afastados dele. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Plano redentor de Deus. Através de seu amor, Deus estabeleceu uma maneira para a humanidade ser resgatada do inferno por meio de Jesus Cristo. Ao recebermos Jesus como nosso Salvador e confiarmos em sua morte e ressurreição pelos nossos pecados, podemos desfrutar da vida eterna com Deus. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que tudo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para aqueles que questionam se a presença do inferno torna Deus mau, é crucial considerar seu amor profundo, sua justiça impecável, sua santidade incomparável e seu desejo de que todos sejam salvos. Isso nos mostra que o inferno não é uma manifestação da maldade de Deus, mas sim um reflexo de sua justiça para aqueles que rejeitam seu amor e santidade. O propósito do inferno é lembrar que, embora o amor divino seja oferecido livremente, ele também exige uma resposta. A esperança divina é que todos escolham o amor, a santidade e, em último caso, a salvação. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Essa passagem retrata de maneira clara as opções colocadas diante de nós. Da mesma forma que temos a liberdade de escolher entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições, somos também responsáveis por essas decisões. De maneira semelhante, em Josué encontramos o seguinte: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. O ponto fundamental aqui é que Deus não obriga ninguém a servi-lo ou segui-lo.
Ele valoriza nosso livre-arbítrio e nos concede a liberdade de tomar decisões, sabendo que cada escolha acarreta consequências. As pessoas, ao terem o poder de decidir, carregam consigo a responsabilidade pelos resultados dessas decisões. Justiça e punição. Quando abordamos o tema do inferno, é comum relacioná-lo com ideias de justiça e punição. Muitos o veem como uma consequência para aqueles que optam por rejeitar o amor e a graça divina. A narrativa bíblica enfatiza a presença contínua do amor de Deus, disponível para todos, mas alerta sobre as possíveis consequências da rejeição desse amor. A relação entre Deus e a humanidade, como em qualquer relação, requer um equilíbrio de aceitação e reciprocidade. A escolha de se afastar do amor e da graça divina frequentemente resulta em uma sensação de separação espiritual, simbolizada no conceito do inferno. É crucial recordar que a justiça divina transcende nossa compreensão limitada. Nossa visão sobre a justiça muitas vezes é restrita, levando-nos a questionar a validade de uma punição eterna. No entanto, a Bíblia enfatiza que os caminhos de Deus são superiores aos nossos. Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O conceito do inferno não revela um Deus mau, mas enfatiza a importância da liberdade de escolha, as consequências de rejeitar o amor divino e a justiça divina. Mesmo que nossa compreensão seja limitada, depositamos fé na perfeição da natureza de Deus e em seu amor inabalável por nós. Liberdade de escolha. Há quem argumente que a presença do inferno está ligada ao respeito pela liberdade de escolha humana. Quando alguém decide rejeitar Deus, o inferno se torna um resultado dessa decisão, não um lugar para onde Deus envia pessoas contra a vontade delas, e sim o resultado direto de suas próprias decisões e ações. Essa liberdade de escolha é um aspecto crucial da narrativa bíblica, ressaltando a responsabilidade individual e a importância das decisões pessoais no contexto da fé e da espiritualidade. Propósito redentor. Alguns questionam se há alguma finalidade redentora no conceito do inferno. Se o inferno é eterno, sem chance de reconciliação, ele serve a alguma finalidade no plano divino, especialmente em comparação com a crença na redentora natureza do sacrifício de Cristo? O inferno faz Deus ser considerado mau? Quando focamos unicamente no inferno, podemos ser tentados a pensar assim. No entanto, ao ampliarmos a visão, percebemos um Deus que, diante da rebelião humana, ofereceu uma solução em Jesus. Observamos um Deus que ama profundamente a alma, oferecendo a salvação gratuitamente a todos que aceitam. Esta não é a história de uma divindade malévola, mas sim de um amor e misericórdia profundos. O inferno, como consequência da escolha humana, nos lembra da seriedade de nossas decisões e do profundo respeito que Deus tem pelo nosso livre-arbítrio. Embora o amor de Deus seja ilimitado e seu desejo seja a salvação de todos, Ele não forçará ninguém a ter uma ligação com Ele. Com as realidades do céu e do inferno apresentadas na Bíblia, a importância de tomar decisões informadas sobre a eternidade é crucial. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 declara: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Com isso, aprendemos que a presença do inferno não demonstra a vontade de Deus de punir, mas sim a liberdade e responsabilidade humana. Deus, que é extremamente justo e responsável por condenar o mal, também é profundamente amoroso,
oferecendo a todos uma maneira de escapar desse julgamento no final dos tempos. A escolha está em nossas mãos e é crucial escolher sabiamente considerando a eternidade. Oremos. Senhor, em meio às reflexões sobre o inferno, reconhecemos a grandeza do seu amor e da sua justiça. Entendemos que o inferno não foi criado para nós, mas como uma consequência da rejeição do seu amor e graça. Compreendemos que, mesmo diante das consequências do pecado, o seu plano redentor por meio de Jesus Cristo oferece a todos uma oportunidade de salvação. Nós te agradecemos pela liberdade de escolha que nos concedeu e reconhecemos a responsabilidade que acompanha essa liberdade. Que possamos escolher a vida e a bênção, seguindo o caminho que nos leva mais perto de ti. Conceda-nos sabedoria e discernimento para compreender sua justiça transcendente, mesmo quando não a compreendemos completamente. Ajude-nos a confiar em sua natureza perfeita e em seu amor inabalável por nós. Que nossas vidas reflitam o amor e a misericórdia que vemos em seu plano redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.